A partir de agora, Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? O seu condomínio tem problemas? Nós temos aqui as soluções. Bem-vindo ao programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia, nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025. Eu sou o jornalista Carlos Conce e vou apresentar esse programa com o especialista em condomínio Pedro Erlon, síndico profissional e também corretor de seguros prediais. Esse programa tem a direção técnica de Marcos Vasconcelos. O oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Pois bem, hoje nós vamos conversar sobre um tema interessantíssimo: seguro condomínio. O segredo por trás da apólice que poucos síndicos conhecem. Riscos invisíveis, cláusulas mal interpretadas e a importância de um bom corretor na segurança do seu patrimônio. Nosso convidado especial de hoje para essa conversa, que daqui a pouco vai estar conversando com a gente, é de Jaildo Almeida. Ele que é corretor de seguros nos mais diversos ramos, especialista em marketing, graduado em administração de empresas, com MBA em gestão de risco e seguros e vice-presidente do Sincor Alagoas. Muito boa tarde, Jaildo, muito bem-vindo. Uma satisfação, amigo de Jaildo, tê-lo aqui conosco. Boa tarde, professor Carlos Conce. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBM. Para mim é uma satisfação, primeiro por estar revendo um mestre, meu mestre, grande mestre em oratória, e também o Pedro, que é meu colega de trabalho como corretor de seguros. Muito obrigado pelo convite de vocês. O convite realmente é de alto nível, porque ele é especialista de verdade, né, Pedro? Na área. Hoje eu estou muito feliz, viu, Carlos? Porque é um assunto que a gente fala realmente com muito amor, carinho, que é o seguro predial, e muito pouco discutido no segmento. Perfeito, né? Perfeito. E por isso que daqui a pouco vamos estar com ele, né, de Jaildo Almeida. O programa Condomínio em Foco vai abrir a caixa preta das apólices de seguro condominial. Atenção condômino, atenção síndico. Será que o seu prédio está realmente protegido? Por que tantos sinistros não são pagos? E o que o síndico pode perder por uma cláusula ignorada? Daqui a pouco, Jaildo Almeida conosco. Mas antes, vamos às notícias da semana com Pedro Erlon, nosso co-apresentador e especialista em condomínios. Você, Pedro. Vamos lá, Carlos. Realmente notícias importantíssimas aqui para o segmento condominial, imobiliário também, a gente fala muito. A gente fala de legislação, fala de termos técnicos, inovações. E hoje eu queria trazer aqui à luz a seguinte matéria, né? O condomínio, Carlos, ele não está isento das obrigações trabalhistas, mesmo quando o serviço é terceirizado, ou mesmo quando o serviço é atribuído a uma administradora. Né? CNPJ do condomínio. O CNPJ, a corresponsabilidade é do condomínio. Perfeito. Então, nós estamos aqui em Maceió, Alagoas, é muito comum, né, a terceirização, as administradoras, né? Tem excelentes administradores aqui no nosso estado, mas fica realmente aqui a lembrança que o condomínio possui a corresponsabilidade. Positivo. E a gente tem aqui uma decisão judicial, né? A justiça confirmou uma decisão que condomínio não se exime de suas responsabilidades trabalhistas, Carlos, mesmo nos casos em que as falhas são somente da contratada. Perfeito. A decisão revela que, em relações trabalhistas, a responsabilidade permanece solidária, independentemente de culpa ou de outro agente envolvido. No entendimento de tribunais trabalhistas, aqui a gente está falando do TRT da 7ª Região, quando ocorre sucessão empresarial ou irregularidades na prestação de serviço pela administradora, isso não retira do condomínio o dever de arcar com os encargos trabalhistas. E antes que perguntem, né, a gente está com um especialista aqui, o seguro não vai cobrir esse tipo de multa, tá? É porque já perguntam, né? Perguntam tudo. O seguro cobre tudo? Não, não cobre. O condomínio pode, sim, ser incluído no polo passivo da execução, sob o entendimento de que a obrigação se vincula ao exercício da atividade condominial. Perfeito. Então, síndicos, gestores, estejam atentos como está sendo prestada essa mão de obra de terceiros em seu condomínio, acompanhem, cobre o pagamento dos impostos, encargos, porque já é pacificado que o condomínio ele possui, sim, essa corresponsabilidade. Perfeito. Temos também, Carlos, aqui uma notícia que realmente impacta, né, não só a figura do gestor, dos síndicos, mas das pessoas
A gente está tratando o síndico só como gestor, mas ali também tem uma família por trás, tem um gestor. Perfeito. Então vejam essa notícia. Relatório aponta que prestação de contas infundada prejudicou ex-síndico com dano moral. Um ex-síndico obteve vitória judicial, Carlos, em recurso contra seu próprio condomínio, após ter sido injustamente acusado de práticas administrativas irregulares em uma ação de prestação de contas. A 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão inicial e determinou a condenação do condomínio, Carlos. O condomínio acionou o síndico e acabou sendo condenado. Do condomínio ao pagamento de 5 mil por danos morais, reconhecendo excesso e abuso de direito na petição inicial. Perfeito. Então, não é só destituir um síndico, acusar, dizer que acha que existem irregularidades. Tem que ser provado. E não sendo provado, cabe aí, conforme decisão, o direito do prejudicado, do gestor, do síndico, também requerer dano moral de quem o acusa indevidamente. O condomínio havia afirmado, Carlos, sem comprovação, desvios como uso indevido de receitas, aplicação de multas descabidas, recolhimentos fiscais indevidos, contratação de serviços por preços excessivos. Não é só peticionar dizendo que isso ocorreu, tem que provar. Eu acho que, nesse caso específico, pensaram que o juiz não ia ler a peça, né? Então, veja que as provas não condisseram com a acusação. As acusações que se mostraram infundadas no decorrer do processo. A relatora Maria Luísa Pisotti destacou que tais imputações foram incluídas sem pertinência com o objeto da ação, visando apenas denegrir a reputação do ex-síndico. Veja como é grave. Então, fica aí também, a gente noticia aqui casos de desvio, de má gestão, mas nesse caso, fica o alerta para condôminos. Cuidado, acusação sem provas gera dano moral. Um caso similar também, de forma breve, né, que eu acompanhei, pessoa próxima, o condomínio também fez uma acusação indevida contra um condômino e esse condômino entrou na justiça, né, e mostrou que a acusação era indevida e foi... Então, teve um ganho em relação a danos morais de R$3 mil. O condomínio teve que pagar R$3 mil. Eu acho até que as indenizações deveriam ser maiores, né? Até por um efeito educativo, social, né? Perfeito. Temos aqui a notícia de uma figura pública, né? Condomínio onde Bolsonaro, com prisão domiciliar, proíbe discussões políticas em grupo de moradores. Independente de ser o condomínio de Bolsonaro ou não, sim, mas eu acho que a discussão política em grupos de moradores já não é boa. Um condomínio em Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar, restringiu as mensagens sobre política em seu grupo de WhatsApp para evitar conflitos entre moradores. Imagine, né, lado A, lado B, como é que está esse grupo falando, né, sobre a prisão do nosso ex-presidente aí, Jair Messias Bolsonaro. A decisão foi motivada por episódios frequentes de discussões impulsionados pelos eventos em torno da prisão do ex-chefe de Estado. A residência de Bolsonaro, localizada em um condomínio solar de Brasília, no Jardim Botânico, tornou-se um foco de manifestações. Imagina, todo dia na frente do condomínio esse síndico está tendo trabalho, né, Carlos? O prédio passou a funcionar como ponto de encontro de apoiadores e opositores do ex-presidente, elevando a tensão entre condôminos e alterando a rotina nos locais comuns, especialmente na portaria. O porteiro já tem que cuidar da entrega, do prestador de serviço, da entrada e saída de veículos, da entrada e saída de pedestres, agora tem que cuidar das manifestações. Contra e a favor. São essas as notícias da semana. Volto contigo, Carlos. Perfeito. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco, na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia e oferecimento, Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço e Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Hoje nós temos a grande honra, né, de receber ele, que é realmente especialista na área, de Jair Almeida, corretor de seguros nos mais diversos ramos, especialista em marketing, graduado da Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Risco e Seguros, vice-presidente do Sincor Alagoas e professor da Escola Nacional de Seguros, ANS, jornalista, colunista do jornal O Dia e apresentador do programa Momento Seguro Podcast.
Com ampla atuação em seguros, consórcio e comunicação, destaca-se pela educação do mercado e defesa da categoria. É um grande líder realmente, Geraldo Almeida, quando o assunto é seguros, sem dúvida nenhuma. Por isso ele está aqui para falar sobre seguro condomínio. O segredo por trás da pólice que poucos síndicos conhecem, riscos invisíveis, cláusulas mal interpretadas e a importância de um bom corretor na segurança do seu patrimônio. Muito bem-vindo mais uma vez, amigo Geraldo Almeida, e vamos então para a nossa conversa de condomínio, né, Pedro? Vamos sim, estamos aqui hoje com um colega, Djaildo, especialista em seguro condomínio. É um assunto, como a gente falava aqui em off, muito pouco falado, muito pouco discutido, e eu já começo perguntando, o síndico Djaildo, ele pode não contratar o seguro? Ele tem essa opção? Porque, de repente, o caixa do condomínio não comporta, ele diz, não, esse ano eu não vou fazer. Pode isso? A não ser que ele queira responder civilmente na justiça. Aí, se ele quiser essa bronca, aí não contrata. Não contrata. Na realidade, quando a primeira coisa que a gente faz ao visitar um condomínio é a gente falar sobre a legislação. Muitos síndicos eles não entendem que a legislação ela obriga ao síndico ter essa contratação e, inclusive, a contratação com coberturas mínimas. Só que a gente fala mínimas entre parênteses, porque além das coberturas mínimas, deve-se também analisar os riscos do condomínio. Perfeito. Né? E você tocou até vocês tocaram no ponto primordial, que muitas vezes o síndico, por não ter caixa, termina deixando de fazer esse tipo de seguro da forma correta. E aí que mora o perigo, que muitas vezes, por não ter caixa, não faz o seguro da forma correta e vai ter uma dor de cabeça muito maior. Entra a expressão latina dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. É lei. Concorde ou não, né? Mas acontece, eu acho que é até muito comum, infelizmente é comum. Eu queria até que fugíssemos aqui tanto do roteiro e poderia falar de casos práticos, é claro, a gente não precisa dizer o santo. Sim. Né? Mas eu, pelo menos, já vi casos do síndico dizer, esse ano eu não vou contratar. Já aconteceu alguma situação inusitada nesse sentido? Ou o síndico querer ele mandar lá e dizer, eu quero que faça assim? Na realidade, eu já tive 2 casos práticos que foram bem bacanas. Bacana gente, no bom sentido? No sentido da gente falar aqui, né? Da gente falar aqui. Então, o primeiro foi um dos síndicos que eu tive que fazer a visita, e aí quando ele falou, justamente ele tocou na questão do caixa e queria as obrigações mínimas possíveis. E aí eu falei sobre a questão do risco, inclusive um prédio de luxo aqui em Maceió. As condições que ele poderia correr, né? Os riscos que ele podia correr. E aí, infelizmente, ele terminou optando pelas coberturas de menor risco, como também teve um outro caso que eu achei fantástico, porque esse foi, para mim, um dos melhores casos que eu tive. Ele teve o cuidado de fazer uma assembleia para a gente falar só sobre o seguro do condomínio. Raríssimo, Raríssimo muito raro, demais. muito raro, muito raro. Então, o prédio tinha acabado de ser entregue, e aí a gente, sentando com os condôminos, a gente explicou ponto a ponto das coberturas e das necessidades de cada cobertura. E, numa situação dessa, 3 ou 4 meses depois, esse condomínio teve um vazamento na piscina que deu a ruptura de tubulação e danificou... Uma mega ruptura. Uma mega que é a ruptura, piscina, né? E danificou 3 apartamentos. A piscina era na cobertura, danificou 3 apartamentos e, por sorte, teve cobertura por quê? Porque ouviu o corretor, né? Mas o que eu achei mais bacana foi a questão do síndico, da sensibilidade do síndico, sentar com os condôminos e mostrar, gente, olha, a apólice vai ser mais cara porque estamos contratando a melhor apólice do mercado. Perfeito. Fato, aconteceu e realmente a companhia pagou o sinistro para que as pessoas fossem ver a necessidade de se ter realmente aquelas coberturas. É uma negociação muito difícil, porque você está vendendo uma perspectiva de futuro de algo incerto, que pode ou não acontecer, né? Verdade. E veja como é difícil essa contratação. Eu me coloco até no lugar de síndico. Você já foi síndico também, não? Graças a Deus, não. E nem vai ser. Não, tô fora. Eu só penso num negócio que eu não quero. Já basta a dor de cabeça que eu tenho como corretor de seguro. Eu já ouvi falar, não vou citar nomes aqui, Carlos, de um comandante aí do Corpo Bombeiro que disse que era melhor apagar um incêndio do que virar síndico. Foi aqui ao vivo, né? Eu tive com um síndico outros dias, que eu tenho muita parceria, que é síndico profissional, e eu até brincava com ele e dizia o seguinte: esse cara, você é uma pessoa que ninguém quer ser.
Porque o síndico profissional é o cara que ninguém quer ser. A não ser que o cara nasceu, tu vai ser o quê? Você é advogado, professor, você é síndico profissional. Poxa, velho. É verdade. Mas é uma contratação muito difícil, eu me coloco no lugar do síndico, porque ele não é palpável. Sim, né? Ele não, verdade. Você está vendendo ali um PDF, né? Sim. E uma perspectiva, né? Verdade. Aí, engraçado quando o síndico diz, mas aqui nunca aconteceu isso. Aí já vem o corretor e já pensa, não aconteceu hoje. Pode acontecer. Mas tudo pode acontecer, né? Exatamente. Então, dentre todos esses cases, né, você pode citar aqui para gente casos de sinistros que você já vivenciou, que o seguro foi primordial, que ele realmente ele fez o seu papel social, sua função social. Salvou a pátria. Eu acredito que esse último que a gente teve agora, para mim, foi um dos mais complexos no sentido de regulação, principalmente. Porque, Carlos, Explique o que é regulação para o nosso ouvinte. Para quem está nos acompanhando, regulação é a parte que vai ser feita para identificar o que houve do sinistro, o que a companhia vai pagar, né, em termos de valores. Então, a companhia vai identificar a real situação do sinistro para que possa ser pago diretamente ao condomínio. Jaildo agora explicou como um professor da Escola Nacional de Seguros mesmo. Não, porque o condômino, o gestor, acho que ele pensa que não, tem que ser rápido. Isso daqui não é assim. E esse caso foi uma situação que a seguradora ela agiu da melhor forma possível. Eu até rasguei elogios para a companhia nessa hora, porque foi um incêndio dentro do subsolo. E aí foi muito rápido a situação. É muito rápido. X apartamentos, eu não lembro a origem quantidade. do incêndio, Elétrico. O dano começou dentro dos relógios da Equatorial. E aí foi uma coisa muito rápida. Quando já ligaram para mim, o bombeiro já tinha conseguido liberar uma grande parte, mas infelizmente por conta do dano ser diretamente dos relógios, muitas unidades ficaram sem energia por dias. Por dias. Então você imagine, você no seu prédio... Perdeu muito alimento. Você ficar sem poder estar na sua casa porque você não tinha energia. Não se tornou habitável. Você não tinha energia, não tinha como estar... Muita gente terminou alugando o apartamento. E aí a gente chegou a um ponto para a seguradora porque o condomínio não tinha caixa para começar a fazer os reparos e os reparos eram muito caros. Só para você ter ideia, a companhia antecipou R$400 mil. Perfeito. Então, a gente isso mostra a boa-fé, né? Com certeza. E eu vou mais além, Pedro. Mostra a boa-fé e mostra o trabalho do corretor de seguros. Porque sem o corretor de seguros, eles não tinham recebido os R$400 mil antecipados. Perfeito. Porque eu que briguei, cara, a gente precisa, nesse momento, mostrar o porquê do seguro. Perfeito. Porque o seguro está ali, o trabalho social do seguro, porque muitas vezes a gente está falando sobre quanto a seguradora devolveu à sociedade, que muita gente não sabe, mas a gente sempre está falando isso, mas também falar que a seguradora ela tem esse amparo social, no sentido de levar o valor, um capital, para que começassem a fazer os reparos e, posteriormente, ele fazer o complemento do que foi necessário. E a percepção que fica do valor, né, de ter um seguro, realmente é fantástica, né, a partir de uma situação como essa. Sim. E aí a gente passou praticamente quase 12 meses para concluir o processo de regulação completo. Quando a gente fala 12 meses, gente, é porque na realidade foi um processo muito complexo. Muito técnico. Muito técnico. Às vezes as pessoas, poxa, Dija, 12 meses. Então, você tem ali a Equatorial, onde demorou muito no sentido de você fazer levantar dados, várias situações, até religar a forma correta os relógios, autorizar, os bombeiros tinham que autorizar, então já demorou uma boa parte nisso. O próprio levantamento, como você falou, de dados e situações que precisavam ser informadas para a seguradora. Relatórios, dados. Para que a própria seguradora ela chegasse, não, esse é o valor final, nós vamos pagar X. Pum. Perfeito. Mas foi pago tudo certinho, graças a Deus, mas eu acredito que seja... É muito complexo, o assunto é muito complexo, né? A regulação não é fácil. Não é. E o corretor ele fica ali, pois né? Realmente o intermediário entre o segurado e a companhia, fazendo ali o balanço das coisas. Isso. Né? E Pedro, tem um detalhe, no caso do seguro automóvel, você consegue encaminhar o veículo para a oficina. Eu falo direto isso, gente. Sim. O automóvel, você bota o carro na oficina, já existem as peças de reposição, é mais rápido. Mas, vou dar um outro exemplo. Esse primeiro caso da ruptura de tubulação,
a gente teve situação, como é que eu vou precificar as roupas da cliente que foram danificadas? Já passei por isso. Né? Como é que para ela tem um valor, né? Para ela tem um valor, mas né? Cadê aquela nota, Pois cadê aquele cupom? Não tem mais. E aí, isso acontece tanto em casos de fumaça, né, onde a fumaça ela termina impregnando tudo, e aí no caso de ruptura de tubulação, a gente teve que chegar a um denominador comum para que ela desse o aval, não, beleza, esse valor para mim está legal. Mais uma vez, a figura do corretor no sentido de estar presente junto na hora do sinistro. E se não der o aval, não tem indenização. Então, o condômino afetado, ele tem que entender que é necessário chegar realmente no meio termo, porque eu já tive caso, eu acabei de falar, uma mesinha de centro, a condômina dizer que custou 30 mil reais, não tinha uma nota fiscal, não tinha cupom. Fica difícil para a companhia, né? É verdade, é complicado, porque a companhia não vai pagar da forma como o condômino quer. A gente tem que entender que a seguradora, ela quer pagar? Quer. Mas ela quer pagar da forma correta. E eu sempre coloco o seguinte, se coloca no lugar da seguradora. Vamos dizer que você fosse a seguradora, você pagaria? Se coloca no lugar da seguradora, poxa, eu pagaria esses 30 mil reais da minha mesa? Não, né? Poxa, pela lógica, não. Então, e não é para oferir lucro, né? O seguro é para repor coisa perdida. Perfeito. Né? Bom, dois especialistas em seguros que estamos conversando com eles. Então, para quem não é especialista, para aquele que é síndico e mesmo para o condômino, diferença entre cotação, proposta e apólice de seguros. Boa pergunta, Carlos. E isso, assim, na realidade, é o que o síndico ele precisa entender, não só a questão da cotação. Porque a cotação é o primeiro passo para que você venha a precificar o valor do seguro. Perfeito. Mas as coberturas contratadas dentro daquela cotação. Então, você tem a cobertura básica, que ela pode ser simples ou ampla, e aí várias coberturas agregadas de acordo com a necessidade de cada condomínio. Perfeito. Então, eu sempre falo, não veja o valor final, veja as coberturas que se estão realmente de acordo com a sua necessidade. Vem a proposta, Vem né? a proposta posteriormente, deu de acordo, a proposta, pagou, gera a apólice. Entre a proposta e a apólice tem a vistoria do prédio, que aí vai ser feito uma vistoria em loco para identificar se está tudo ok no prédio para poder emitir a apólice. Perfeito. Estamos conversando com o Dejaildo Almeida, ele que é especialista em seguros e que é professor da Escola Nacional de Seguros. Este é o programa Condomínio em Foco, que volta após o intervalo. Aqui você tem tudo sobre o mundo condominial na CBN Maceió, a rádio que toca notícias. Vamos ao repórter CBN, voltamos já já. Voltamos a apresentar Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Voltamos com o programa Condomínio em Foco aqui na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Esse programa é um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço Bom de Preço e Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Hoje com o Dejaildo Almeida, ele que é especialista em seguros, professor da Escola Nacional de Seguros e também presidente do Sincor Alagoas, aqui conosco. E claro, estamos com o especialista Pedro Erlon, que está conosco aqui na conversa de condomínio. Pedro Erlon, com você. Vamos lá. Voltamos logo perguntando o que todo mundo quer saber, né? O seguro predial cobre tudo? E qual a diferença do seguro predial e o residencial, né? Existe realmente diferença entre ambos? Então, Pedro, quando a gente fala que cobre tudo, não, porque na realidade ele vai cobrir de acordo com as coberturas contratadas ilimitado aquele valor que você contratou. É porque o síndico pergunta, né? Meu seguro é completo? Gente, eu fico sem saber o que responder. Pois, o que é completo? Você responde, né? O que é completo para o síndico e completo para a seguradora ou para a gente. Então, não cobre tudo, cobre. Tudo tem a sua limitação, limitado ao que você contratou e também os valores, as garantias que você contratou. A segunda pergunta que você fez é uma pergunta que eu faço, inclusive eu coloco diretamente isso quando eu vou visitar condôminos em assembleias, eu falo sobre a situação da unidade autônoma e do condomínio. Para que as pessoas entendam que a limitação da cobertura é até as áreas comuns, ou seja, toda a área comum está coberta. Perfeito. Beleza. Agora, dentro da unidade autônoma, eu não tenho cobertura, exceto
se eu contratar uma cobertura que a gente chama incêndio em apartamentos. Que aí também eu faço um outro alerta, que aquele valor que você é contratado, se tiver um incêndio, ele é dividido pelo número de apartamentos. Então, sempre eu falo com o síndico que muitas vezes o ideal é que cada um faça a sua apólice de seguro residencial, porque hoje você tem vários benefícios da apólice, inclusive os serviços, né? Reparo hidráulico, elétrico, conserto de geladeira, fogão, chaveiro no caso. Então são muitos serviços agregados ao produto que vale a pena você ter um seguro que vai custar R$200, R$500 por ano, né? E às vezes eu até brinco, cara, você passa hoje um final de semana, você vai fazer um jantar com a sua família, você não senta numa mesa para não gastar R$300. Perfeito. Eu sou exagerado, o meu eu faço dá R$600 por ano, meu seguro. Olha que é exagero, viu? Então eu sou igual a você, porque o meu também sempre é completo. Né? E quando a mulher liga reclamando, diz, olha, tem que fazer isso, liga aí para a seguradora, manda um rapaz aí que ele já resolve. Resolve. Né? Então, apesar de eu gostar de fazer algumas coisas, mas tem coisas que realmente só o profissional vai fazer ali, né? Legal. Cobertura de responsabilidade civil protege o síndico pessoalmente, que casos pode se acionar, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa questão, porque acaba sendo muito importante, né? A questão do CPF, do síndico, do o síndico CNPJ. também pensa que ali é para uso fruto também, Exato, né? Pois é. Então, você pode contratar a cobertura de responsabilidade civil, inclusive para PJ e PF dentro da apólice. Perfeito. Seguro para o condomínio e seguro para o síndico de responsabilidade civil. No entanto, você, mais uma vez, tem a limitação de valores e algumas companhias, elas trabalham da seguinte forma: eu vou pagar, geralmente, quando é transitado e julgado, tá? Ou, em certas exceções, fazer um acordo. Mas aí a seguradora ela tem que estar junto para resolver esse pepino. É como nesse sinistro que você citou no começo, né? Que houve uma antecipação de valor, mas com a anuência, claro, da né? seguradora. E o, Graças à corretor competência do corretor também, que estava Exatamente. nessa intermediação. Perfeito. No caso, a gente falando aqui do incêndio dos bens de condôminos, sobre o valor que tem que ser contratado, né? O rateio, né? É muito comum a gente ver em apólice valores assim muito subdimensionados, né? E eu acho que não é de propósito, a gente vê muito erro mesmo, né? Sim. Assim como na medicina, no direito, eu costumo dizer que no seguro tem também a especialidade do corretor, né? Que é o corretor que faz seguro predial. Você vê muito erro no dia a dia? Falando também de cobertura básica, era bom o nosso ouvinte entender o que é a cobertura básica. Bom, quando a gente pega geralmente algumas apólices, a gente vê que muitas vezes não foi, às vezes o profissional não teve nem a capacidade de ir em loco e verificar junto com o síndico quais são as reais necessidades daquele condomínio. E aí, quando a gente fala em cobertura, principalmente a cobertura básica, um ponto que eu gosto de tocar sempre, Pedro, é a questão do valor em si, da cobertura em si. Por exemplo, como identificar qual é o valor correto para aquela apólice daquele condomínio? Aquele condomínio, são X apartamentos, dá 35 milhões. Mas esses 35 milhões, a gente está falando de quê? A gente está falando do valor venal, a gente está falando da reconstrução, porque muitas vezes a pessoa não sabe que a cobertura de incêndio ela tem que estar ligada a valor de reconstrução. Como hoje a gente tem o índice nacional de construção civil está sempre em aumento, o ideal é que você tente identificar qual é o valor ou chegar o mais próximo possível. Perfeito. Porque a cobertura básica, como o Pedro citou aqui, eu dou garantia para incêndio, raio, explosão, fumaça, queda de aeronave. Em algumas companhias já está pagando vendaval. Né? Então, assim, dependendo de companhia para companhia, já está incluindo o vendaval. Perfeito. Por isso, mais uma vez, a importância do corretor de seguros, que é o corretor de seguros realmente que vai poder identificar isso, cara. Perfeito. Não, e o valor mesmo, né? A gente se depara com muitos casos aí, né? Semana passada tive um caso de um empreendimento com a cobertura básica. Acontece também o contrário, tá? Tava super dimensionado, né? Tava 65 milhões e o ideal seria em torno de 32. Acontece. E Ou acontece seja, 50% maior. Né? Exatamente. E tinha um desequilíbrio nas coberturas adicionais, porque já estava caro, né? Já estava com um prêmio caro. Então, quando você traz isso para a realidade, você consegue contratar até coberturas adicionais, que não são obrigatórias, mas eu queria que você falasse sobre cobertura adicional. O que não pode faltar em uma apólice de cliente seu? Olha, para mim são várias coberturas. As principais:
danos elétricos, Sim. porque hoje a gente tem essa questão da voltagem, né, da eletricidade. Você vai e cai, e aí pode danificar alguma peça do elevador. As oscilações. Né, as oscilações. E aí você pode ter uma peça geralmente de R$25 mil ou mais. Cobertura de responsabilidade civil do síndico. Não fale de elevador, realmente já fico trêmulo aqui. Qual foi o maior valor que você já teve? Vamos falar de elevador. Vamos dar um corte para saber. A última que eu paguei 55 mil. Pronto, eu já tive 70, assim, não é bom não, viu? Primeiro uma placa, viu? É uma placa, só foi uma placa só. E detalhe, 50, aí o síndico 70. não entende, né, quando a companhia não quer renovar mais o seguro do condomínio. Pois é. Né? E quando as outras também não querem. Não, e aí, Pedro, você tocou no assunto que eu acho bem bacana, que a gente, quando faz o seguro, eu tenho alguns síndicos que ligam para tudo, tipo, olha, caiu uma pedra no para-brisa do carro A seguradora cobre, até o ponto que eu tive que conversar com o síndico, olha, veja bem, vamos fazer o seguinte, o que for de sinistro, de grande monta, de média para grande monta, a gente senta junto para conversar. Sabe por quê? Porque se você for acionar o seguro toda vez para qualquer coisa, as seguradoras não vão aceitar o seguro ano que vem. Vai chegar um ponto, já deve ter chegado em alguma apólice que ninguém quer fazer. Ninguém quer, pois é. E aí o seguro é obrigatório e ninguém quer fazer. E aí? E aí você fica preso, às vezes, com uma seguradora só, o agravo do prêmio, porque ela já está agravando o prêmio para o cliente entrar. Vai cobrar o valor que ela quer. Pois é. Então, assim, o ideal é que o síndico entenda que ele aciona o seguro na hora que realmente for necessário. Um dano elétrico, beleza, uma responsabilidade de tubulação, ruptura de tubulação. Então, nesse tipo de situação, ok. Mas certas coisas, o valor é tão pequeno que você divide com o número de apartamentos, com os condôminos, vai sair um valor irrisório. Porque tem uma cultura, né, que é, se tem seguro é para usar. Não é assim? O portão bateu no carro lá do condômino, foi R$1.500. De franquia é 1.000. Mas ele quer que use. Eu não sei se você lembra de uma professora de Direito Securitário. Ela é de São Paulo e uma palestra que ela fez com a gente aqui em Maceió, ela dizia o seguinte: o seguro é para usar, você tem esse plano de saúde, o cara tem, você quer ter um câncer? Eu olhei assim para ela assim, cara, já pensou chegar a dizer isso pro meu cliente, o cara disse, meu irmão, você tá louco, velho. Mas certo momento você tem que falar trabalhar disso, assim, né? Perfeito, porque é a forma que a pessoa entende que o seguro é para usar na hora que realmente precisar. Eu tive um caso que me chamou a atenção, eu vou lembrando aqui, né, de um condomínio que foi acionado 6 vezes RC Portões. Caraca, no ano. 6 vezes. Eu chamei o síndico, eu já não aguentava mais. Eu digo, gente, está acontecendo alguma coisa aí. Não existe isso. Das 6, foram 5 vezes o mesmo porteiro. E aí descobriram que o porteiro queria ser demitido. Ele estava batendo de propósito. Só que não dá para verificar isso. Mas deixaram chegar 6 vezes para demitir o cara? 6 vezes. Poxa. 6 vezes. Realmente E o seguro já estava daquele jeito. Pois né? é. Então, questões que você vem levantando que não podem faltar. A questão elétrica. Dano elétrico, responsabilidade civil, ruptura de tubulações, outras coberturas também que você pode agregar dentro do seguro condomínio, como o próprio seguro de vida desses pessoais dos funcionários, né, funcionários ou agregados no sentido de você ser contratado como terceirizado. Sim. Então, quando você... E Carlos, uma coisa que é muito bacana é você estar sempre do lado do síndico. Chega com o síndico, conversa. Passa 1 hora, 2 horas, o que for, cara, você já teve mais o quê? Quais são as situações que você tem mais risco? E aí você vai colocando. Né? Saber o que já aconteceu ali, né? Eita, cara, então precisa botar aqui, cancela. Vamos botar aqui RC Portões. Eita, você teve isso. Eita, cara, vamos botar aqui mais essa cobertura que é legal. Ou também uma outra situação. É mais caro, uma pólice mais cara, mas eu tenho a cobertura também, que é a cobertura ampla. Sim. Que aí dentro da cobertura básica, ele já vem várias coberturas agregadas. Fica mais caro, praticamente é o triplo, é o dobro ou o triplo daquele valor. Dependendo. Mas vale a pena analisar, junto com o síndico, se o pessoal quer ter realmente mais amparo. Perfeito. Né? Mas aí, desculpa interromper, Pedro, mas aí é uma questão mais... Aí chega a questão do caixa, né? Que realmente vai ver se vale a pena ou não para o condomínio. É o custo-benefício, né, Pedro? Teve caso já, Jaildo, de você demitir o cliente? Porque aquele síndico... acontece, viu? Sim. O cliente que não quer fazer manutenção, que deixa a coisa acontecer, que assim, o risco é iminente, ele não toma providências. Tem casos assim que você já observou que, rapaz, aqui não tem jeito. A história hoje é assim, Jair. Perdão, o cliente tem razão quase sempre, né? Pois é. Na realidade, quando o cliente manda uma apólice,
para eu analisar, e eu vejo que aquela pólice já está em insuficiência em coberturas, e ele chega para mim e diz, quero que você melhore o preço. Aí esse eu nem trabalho. Você sabe que ali é bronca. problema. Ali é bronca. Porque o cara já está com uma pólice que é insuficiente em coberturas. Já está com um preço pequeno. Então, vai me dar uma dor de cabeça, eu sei que vai me dar uma dor de cabeça. E a gente sabe, Pedro, que a regulação de sinistro, ela não é uma coisa simples, é uma coisa que o corretor tem que sentar, falar com o analista, mandar documentação. Muitas vezes o próprio síndico ou administrador, ele não sabe qual é o documento que tem que mandar. Então, a gente sabe que na regulação... Você pede um documento, ele manda uma foto do documento. São 5 páginas do documento, ele manda a primeira. Aí ele vai adiantando aí. Não existia adiantando, né? Ou então você precisa de várias assinaturas. Esse caso do incêndio mesmo, precisei de várias assinaturas de condôminos que sofreram o incêndio, que estavam cobrando os seus bens. Não concorda, né? Já vai gerando barreiras. Pois é. Então são essas situações que aí você, no caso, nem admitir, ele deixou de entrar, já disse, não, isso aqui para mim não vale a pena. E outros que realmente, como você falou, que é aquele cara que não ouve o corretor. Porque corretor, gente, é que nem advogado. Você tem que ouvir o corretor. Se eu tenho um contador que eu chego para o contador e pergunto, dessa forma que está correta, está melhor, beleza. A advogado é a mesma coisa, o corretor também. Perfeito. Então o corretor ele é o especialista. Tem informação. Perfeito, não é à toa que na nossa época a gente passava 9 meses estudando para tirar a habilitação. Hoje é menos tempo. Hoje agora é tudo online, 5 meses, 6 meses, mas passamos 9 meses estudando para poder estar na mão. Foi tão bom para mim. Eu gostava, eu achava interessante, né? Eu acho que essa geração nova de corretores se faz prejudicada por isso. Perdeu esse time do negócio, vamos dizer assim. Né? Era muito bom, era muito bom. Morador causou incêndio por negligência, né? Como é que fica o seguro nessa questão aí? Então, foi legal essa pergunta. E o que caracteriza negligência, imperícia ou imperícia na análise sinistra? Fez um churrasco ali na varanda com carvão, como é que foi? Eu vou até ter uma situação com um caso que a gente pagou, só que o cliente tinha seguro com a gente. Isso é um grande diferencial. Residencial. E aí ele... aquele chuveirinho do banheiro. Sim. Não me fale disso. Aquele chuveirinho do banheiro é uma dor de cabeça. E o cara tinha saído de casa, viajou... Ducha higiênica, né? Isso, ducha higiênica. E aquele chuveirinho, ele quebrou a mangueira, rompeu a mangueira. A pressão é muito grande. Alagou o apartamento dele. A água correu para o elevador. Se duvidar, foi à noite. Todo mundo dormindo. Foi de tardezinha. Não foi à noite. E aí danificou também o apartamento de baixo. Para a sorte dele, ele tinha 2 coberturas que eu sempre incluo para o cliente que realmente quer um seguro legal. Ruptura e tubulação e responsabilidade civil. Você tem ideia, foi R$25 mil. O residencial dele. O residencial dele, tá, gente? Perfeito. Não é o seguro condomínio. Sim. Foi R$25 mil da placa que ele pagou, e do apartamento de baixo foi 37 e uns quebrados. Ainda teve umas coisinhas que aí, não, o cara deixei para lá e tal. Mas esse é o diferencial de você ter um seguro, porque pode ocorrer. Aconteceu comigo também. Já aconteceu comigo. Já teve um sinistro do corretor? Comigo mesmo. E eu tá sorte que eu estava aqui perto. E aí, quando eu voltei para casa, o cara... Rapaz, dá um desespero. Você se colocou no lugar do seu... Quando você abre a porta, que tá tudo... Tinha peixe, tinha tubarão dentro do apartamento. Peixe, jiboia, tinha tudo. Porque a água estava 1 palmo de água dentro de casa. E os móveis danificam aí móveis. Você fica assim, cara, que negócio. Enfim, imagina. A gente foi não a bendita ducha higiênica. Mesma coisa. Eu tenho um caso de ducha que eu quero falar. Eu era síndico. Sim. Não era o corretor do prédio, era um colega de profissão, e houve um vazamento desse de ducha e a condômina viajando, estava no Beto Carreiro, né? E aí danificou os 2 elevadores. O que aconteceu? Eu disse a ela que não ia ter cobertura pelo seguro condomínio, que ela não tinha o residencial, e aí estávamos negociando como é que ele ia pagar e tudo mais. Quando trocamos as peças do elevador, chegou até muito rápido, né? Porque você sabe que não é rápido. Sim. Peça de elevador não é rápido a troca, né? Mas trocou e tudo, e aconteceu de novo. No outro banheiro, com outra ducha higiênica da mesma condômina. E danificou de novo as peças dos elevadores. Uau. E ela não tinha feito seguro? Não. Poxa, nem da primeira vez, nem da segunda. E aí Deus ele vai iluminando a gente se coloca também no lugar, né? Eu disse, você não tem a nota fiscal dessas duchas? Você não tem? Ela tinha. Ela era organizada.
ela entrou em contato com a fábrica da ducha, era nova, ela tinha a nota fiscal, e a fábrica mandou um perito de São Paulo para o condomínio, verificou os redutores de pressão, verificou, indenizou o condomínio. Rapaz. Indenizou o condomínio e os móveis dela e todo o prejuízo que ela teve. Qual é o teu santo protetor? Não, mas entenda Porque eu acho que assim, pelo menos seu santo protetor, eu vou fazer uma oração para ele eu aqui. queria viu? falar a minha verdade. fábrica, eu não vou falar, mas em off ele fala que a marca já é muito conhecida Sim. e eu fiquei fã da marca. Perfeito. Mas quando a gente compra uma duchinha dessa, a gente não guarda a nota fiscal. Olha Né? só. Então guardem. Muito bom, Pedro. Né? Então Que vale a fica pena. aí, repartindo. Mais uma vez também a competência do corretor, né? Mas não, era presente, síndico, né? eu estava como Era. síndico ali. Do síndico, no mas caso. a Foi gente do se síndico, coloca, foi. né? Tu já Jair? pegasse essa bronca de síndico, foi, bicho? Fui síndico, Rapaz. de implantação. Foi quando eu entrei nesse segmento condominial, levantei a mãozinha lá. Quando o pessoal pergunta, tem alguém que quer ser síndico? Aí você já tá Eu já pensando, baixo a né? cabeça aqui e já tento me esconder pra ninguém me falar. Depois de hoje, Djaildo vai para a Assembleia e vai se candidatar a síndico, viu? Me tire fora. É contigo, Carlos. Pois bem, aí tem a regulação do sinistro, né? Documentos exigidos. É um processo difícil. Creio que dá para conversar um pouquinho sobre isso também, Jaildo. Então, Carlos, na realidade o processo vai variar de acordo com cada cobertura. Perfeito. Tem cobertura que é bem rápida. Exemplo, danos elétricos, vidros, porque na realidade a cobertura de vidros é só fazer a abertura, informar o que houve, informa quais são os orçamentos que você tem em mão e a companhia paga rapidinho. Perfeito. Danos elétricos também praticamente a mesma coisa. Vai se pedir o termo da empresa informando que houve oscilação, né? E alguns orçamentos também se paga rápido. Agora, incêndio, ruptura de tubulação, se demora mais um pouco porque além dos documentos, a companhia vai poder identificar também a situação, o que houve, porque nesse tipo de situação o que acontece muito exemplo, o condômino dizer, olha, esse imóvel era novo, ou esse imóvel, o dano veio da água que entrou no meu apartamento. E aí o perito vai em loco e diz, olha, esse dano aqui infelizmente não foi da água, esse dano já estava há bastante tempo. Então, infelizmente, algumas regulações a gente termina demorando mais um pouco por conta de algumas situações que são necessárias para a regulação correr tranquila. Acontece muito com você, Jair, principalmente o síndico, né, o gestor. Você sabe que não tem cabimento aquela indenização, mas o síndico insiste, rapaz, abra, tente. Existe muito isso? Você chega a orientar e nas condições gerais expor, dizer que não tem cobertura? Como é que funciona nessa questão? Nesse tipo de situação, Pedro, acho que o ideal é até o corretor abrir mesmo não tendo cobertura, para que a companhia dê a negativa e o corretor, de uma certa forma, ele já tira um peso nas costas dele. Perfeito. Porque muitas vezes o síndico vai dizer, poxa, ele não teve nem coragem de abrir o sinistro. Então, abre o sinistro, deixa chegar a negativa apresenta o síndico e o síndico toma o direcionamento dele. Nesse sentido, tá? Até para uma questão de que às vezes realmente o síndico termina insistindo muito e você termina fazendo essa abertura, né? Mas o ideal é que o síndico ele entenda o profissional que está lá do lado dele, é um profissional que está habilitado. E se ele está dizendo que não tem cobertura, realmente não vai ter cobertura. E fraude, né? Eu queria concluir com fraude, né? Você já teve indício de fraude, por exemplo, síndico que já tem uma situação que ocorreu, pelo menos já aconteceu comigo isso, e contratar o seguro tendo uma situação que já ocorreu, está na iminência de ocorrer. Já aconteceu contigo? Graças a Deus ainda não, né? Mas aí a gente sabe que pode ocorrer e é uma situação que infelizmente o nosso país termina as pessoas querendo levar vantagem, né? E é o que eu sempre falo, é que se alguém está levando vantagem, outra está levando desvantagem. E o seguro, como a gente já falou desde o começo, primeiro é um contrato de boa-fé, e segundo, não foi feito para gerar lucro. Então, a realidade é que você tenha a consciência que o seguro está ali para poder ajudar na hora que você precisar, mas por ser um contrato de boa-fé, você não pode estar com esse tipo de situação. Eu me lembrei é. de um muro que ia cair, Sim. né? E o síndico ele tinha um laudo que o muro estava condenado,
não tinha seguro do prédio e fez o seguro. Uma semana depois ele perguntou, o muro caindo cobre? Aí quando você vai atrás está lá o motivo por que ele perguntou que o muro caindo cobre. Né? Papo muito bom, né, Pedro? Mas estamos encerrando o programa de hoje, o programa Condomínio em Foco, com oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço Bom de Preço, e Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Meu amigo Jair Almeida, especialista realmente na área de seguros. Suas considerações finais, agora é o Civil nos 30. Então, primeiramente, Carlos e Pedro, agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito importante esse tipo de informação para os ouvintes. Sim. É praticamente o mesmo trabalho que eu faço no podcast, que eu faço nas minhas redes sociais, porque a informação, ela quando chega de forma clara e objetiva, as pessoas conseguem identificar que o seguro realmente é feito para dar esse tipo de respaldo, né? Seja ele financeiro, seja ele de amparo. E, logicamente, o profissional corretor de seguros, que tendo ele do lado, é um grande profissional. Então, agradecer mais uma vez e ficar sempre à disposição de vocês quando vocês precisarem. Esse foi Jair Almeida, especialista em seguros, vice-presidente do Sincor Alagoas, que nos deu a honra aqui da sua presença no programa de hoje. Considerações finais, nosso especialista na área condominial, síndico profissional, ele que também trabalha com seguros prediais, Pedro Erlon. Eu acho que, resumindo tudo que a gente falou, você vê que flui, né? Se fosse 2 horas, fluía também. Verdade. Com certeza. E informação é proteção, né? Então, o síndico, o gestor de condomínio, ele tem que entender que não existe mais lugares para amadores, né? Tem que se profissionalizar, entender o seguro, como contratar, e seguro, né, como a gente gosta de falar, só com corretor de seguros. Perfeito. Bom, sobre segurança, você encontra em Salmos 91, 1-2. Direi ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Mas Deus, lembrando, também dá o livre-arbítrio, né? Tem muito mais reflexão no Instagram, @CarlosConce_. Obrigado pela sua audiência. Com a apresentação desse jornalista Carlos Conce, do especialista em seguros Pedro Erlon, direção técnica Marcos Vasconcelos, hoje entrevistando Jair Almeida. Esse foi o programa Condomínio em Foco de hoje na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Fique agora com o repórter CBN e até a próxima terça-feira.